Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com a socióloga Helena Hirata, que é diretora de pesquisa emérita do CNRS na França. Helena é uma das mais influentes sociólogas do trabalho e do gênero, com pesquisas que nos ajudaram a compreender melhor as dinâmicas da divisão sexual do trabalho e, mais recentemente, o trabalho do cuidado. Dentre seus vários trabalhos publicados em português, eu destacaria os livros Nova Divisão Sexual do Trabalho, Um Olhar Voltado para a Empresa e a Sociedade, e também a coletânea Cuidado e Cuidadoras, As Várias Faces do Trabalho do Care, organizado em parceria com a professora Nádia Araújo Guimarães. Nossa conversa abordou as várias fases da trajetória acadêmica de Helena, além de outros temas como os conceitos de interseccionalidade e consubstancialidade e os reflexos da pandemia da Covid-19 para o trabalho do cuidado. Quem conduziu essa conversa foi a também socióloga Yumi Garcia dos Santos, que é professora do Departamento de Sociologia da UFMG. Fique agora com a nossa conversa! Olá, eu sou Yumi Garcia dos Santos, eu sou professora de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu vou fazer uma entrevista com a Helena Hirata. Helena, eu vou passar a palavra para você se apresentar e depois eu vou começar a entrevista. Tudo bem. Então, o meu nome é Helena Hirata, eu sou pesquisadora, diretora de pesquisa emérita do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, onde pertenço a uma equipe que chama GTM, Gênero, Trabalho e Mobilizações. E no Brasil, eu sou professora visitante internacional no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, onde eu atuo, dou cursos e faço orientações no programa de pós-graduação de Sociologia. Obrigada, Helena. Eu estou muito contente aqui para fazer a entrevista com você hoje. É uma grande honra, na verdade, porque, bom, eu fui sua orientanda de doutorado em cotutela, né, com o professor Cedi Hirano pela USP e você pela Paris 8. E hoje, enfim, é um momento um pouco para a gente falar, conversar sobre seu percurso, os conceitos que você vem desenvolvendo, suas pesquisas que você vem fazendo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade também para o público brasileiro estar conhecendo melhor, mais de perto e também, talvez de maneira mais, assim, sistematizada. Enfim, espero que seja proveitoso para todo mundo. E eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe, né, Helena, que a sua trajetória enquanto socióloga não pode ser contada sem o feminismo. Conta pra gente como se deu o seu percurso acadêmico, sociológico, entrelaçado com a luta das mulheres. Olha, eu acho que no Brasil eu militei numa organização que chamava POC, Partido Operário Comunista, e num movimento universitário que chamava Universidade Crítica. Isso foi nos anos 1967, 1968, e na época não havia feminismo nessas organizações políticas. Nós éramos pela libertação do povo, pelo fim da dominação sobre a classe operária, e não tínhamos assim uma consciência feminista, e as organizações políticas também não tinham um conteúdo feminista nas suas propostas, nos seus programas políticos, nos seus programas de ação, etc. Então, a gente até aceitava que as organizações nos dissessem que a gente não devia ter filhos, porque filhos ia chamar a repressão e ia causar problema de segurança na organização. E ninguém contestava, porque a gente achava que a segurança devia ficar acima de tudo. Então, eu me tornei feminista uma vez que tive que me exilar, e como refugiada política vim para a França,
Então, aí eu entrei na Liga Comunista Revolucionária, que as mulheres tinham consciência feminista, elas militavam em grupos de mulheres que discutiam as questões feministas, e até, por exemplo, havia uma menina que estava na minha célula que chamava Kolontai, o nome de guerra dela, o pseudônimo era Kolontai, e aí eu comecei realmente a me interessar e a entender em que consistia a opressão das mulheres e como havia uma grande injustiça no fato de que as mulheres não tinham a possibilidade, por exemplo, de andar na rua normalmente à noite como os homens. Até fui agredida no metrô, tive uma agressão sexual no metrô e fiquei com muito medo, e eu vi que esse medo por ser mulher era uma injustiça social que mostrava que havia uma opressão das mulheres na sociedade e que era necessário lutar contra essa opressão e irmos em direção a uma situação de justiça social que fosse baseada na igualdade entre os homens e as mulheres. Acho que foi assim que, na prática e na militância, na França, pela primeira vez, eu me confrontei e me tornei, digamos, feminista. Helena, você e a Danielle Kergoat trataram de modo central o conceito marxiano da divisão sexual do trabalho, para além da visibilização da desigualdade entre homens e mulheres. Teve o objetivo de compreender o trabalho numa perspectiva relacional de gênero, o que inovou a sociologia do trabalho. O que significa, então, o trabalho pensado do ponto de vista das mulheres? Olha, eu acho que fundamentalmente a grande contribuição que foi dada pela Danielle Kergoat e que eu segui, digamos, como discípula a essa conceitualização é que o trabalho deve ser entendido no sentido amplo, não só como trabalho profissional, como trabalho assalariado, mas também como trabalho doméstico, como trabalho não assalariado, como trabalho gratuito, e então o trabalho adquire uma dimensão muito maior. É um trabalho que é ao mesmo tempo doméstico e profissional, é ao mesmo tempo informal e formal, é ao mesmo tempo realizado no interior da família e no interior das empresas. Então, o tipo de trabalho que a gente estuda é um trabalho muito amplo, e acho que a gente pode dizer que, por exemplo, se a gente quer igualdade entre homens e mulheres, nunca vai se conseguir uma igualdade profissional numa empresa se não houver uma igualdade dentro da família, no interior da divisão do trabalho doméstico. Com certeza. E sobre o conceito de consubstancialidade das relações sociais, desenvolvido por Danielle Kergoat nos anos 70, a gente sabe que foi introduzido mais recentemente no Brasil por você, no seu artigo de 2014, né? Que dialoga com o conceito de interseccionalidade, cunhado pela Kimberlé Crenshaw. Desde então, parece que existe um debate ou até um maior cuidado sobre o uso de cada um deles. O que você diria sobre as divergências e convergências entre as duas problematizações sobre as formas de opressão que envolvem sexo, raça e classe? Então, a Danielle Kergoat, em 78, ela já escreveu sobre a consubstancialidade entre gênero e classe social, num artigo que chamava Operários igual operárias, ponto de interrogação. E a Crenshaw, ela escreveu propondo o conceito de interseccionalidade entre raça e gênero em 1989, quase 10 anos depois. Hoje em dia, há um grande debate sobre se deve-se falar em consubstancialidade ou se deve falar em interseccionalidade, sendo que a perspectiva interseccional dá mais ênfase à relação entre raça e gênero do que o conceito de consubstancialidade, que dá mais ênfase à relação entre gênero e classe. A própria Danielle Kergoat, ela acha que a interseccionalidade ela distingue da consubstancialidade que ela defende porque é um conceito que ela forjou. Ela acha que consubstancialidade é sempre em termos de relações sociais entre raça, classe e gênero,
e essa interdependência entre essas três relações sociais é uma relação de poder desses três aspectos interdependentes. Enquanto que ela diz que a interseccionalidade fala em termos de categorias e não de relações sociais. Então, se são categorias que se interseccionam como uma forma geométrica. Então, a intersecção não significa necessariamente relações sociais e, portanto, não envolve necessariamente opressão, dominação, exploração, etc. Pessoalmente, acho que se por interseccionalidade se fala em termos de relações sociais, não há diferença entre interseccionalidade e consubstancialidade. Eu trataria como sinônimos. Por exemplo, a Patricia Hill Collins, ela utiliza o conceito de interseccionalidade. Ela não utiliza o conceito de consubstancialidade porque na tradição norte-americana o conceito de interseccionalidade ficou muito mais em voga do que o de consubstancialidade, porque inclusive os pessoas de língua inglesa não leem francês, assim como as teóricas francesas não leem inglês. Então, pode-se dizer que o conceito de interseccionalidade, se é tratado em termos de relações sociais interseccionais, como é o caso do ponto de vista da Patricia Hill Collins, eu consideraria sinônimo de consubstancialidade. Eu penso em termos de relações sociais consubstanciais e onde não há hierarquização. Porque um aspecto muito importante, tanto da consubstancialidade quanto da interseccionalidade, é que não deve haver uma hierarquização entre classe, raça e gênero. Não se pode considerar que a raça é mais importante, ou que o gênero é mais importante, ou que classe é mais importante. Então, por exemplo, os marxistas tradicionais consideram que a classe tem que ser a determinação em última instância. Ora, o conceito de consubstancialidade ou de interseccionalidade não vai ser a favor de uma hierarquização considerando a classe como sendo a determinação em última instância. Ela vai considerar que classe, raça e gênero se interseccionam ou se são consubstanciais e os três são importantes para pensar a exploração, a opressão, a dominação de raça, de classe e de gênero. São conceitos que dialogam entre si, né? Sim. Bom, então vamos continuar. Qual é a questão contemporânea que envolve simultaneamente no Brasil a cada vez mais alta escolarização das mulheres e a crescente precarização da maior parte do trabalho feminino? Como explicar esse paradoxo na perspectiva do que viemos falando até agora? Olha, eu acho que é um fenômeno que pode ser identificado em todas as partes do mundo, na Ásia, na África, na Europa, na América, e que há um crescimento do nível escolar das mulheres que em quase todos os lugares aumenta mais em relação ao número, por exemplo, de anos escolares que homens. Então, as mulheres são mais escolarizadas, são mais diplomadas, têm mais anos de estudo do que os homens em quase todas as partes do mundo e, apesar dessa maior escolaridade, da maior educação, de mais diplomas, elas estão em trabalhos vulneráveis, em trabalhos precários, em trabalhos muito mal pagos, como são os trabalhos de cuidado, por exemplo. Então, o fato de que haja esse descompasso entre o nível educacional e o nível de inserção no mercado de trabalho, acho que só se pode explicar pela desvinculação de um e de outro. Quer dizer, no momento em que você vai entrar no mercado de trabalho, o diploma não é um fator principal, mas outras qualidades, outras competências são privilegiadas. Por exemplo, a autoridade. Então, há uma série de trabalhos muito bem remunerados, de direção, de responsabilidade, de gerência, etc., onde as mulheres não são tão bem vistas, porque se considera que a autoridade, a responsabilidade, uma certa maneira de controlar os subordinados, etc., são toda uma série de características que os homens têm e as mulheres não têm. Então, as mulheres não são colocadas nessas atividades, não são recrutadas para essas funções.
E, de uma outra maneira, acho que a gente também pode dizer que as mulheres em postos de mais responsabilidade hoje em dia, porque têm mais diploma, como, por exemplo, médicas, as médicas elas são orientadas pelo mercado de trabalho a estarem na pediatria, na oftalmologia, de ginecologia, toda uma série de empregos de médicos que não são as mais privilegiadas e mais bem pagos nos ramos da medicina. Então, a gente tem essas diferenças no interior mesmo das profissões que fazem com que as profissões menos privilegiadas, menos consideradas e menos bem pagas acabam revertendo para as mulheres. Isso também acontece, por exemplo, nos bancos, a relação com pessoas jurídicas incumbe mais aos homens e as relações com clientes físicas incumbe mais às mulheres. Então, há toda uma série de fenômenos ao nível do mercado de trabalho que mostra que há um descompasso ainda muito grande entre o mercado de trabalho e os estudos que são feitos. Por exemplo, hoje há muito mais mulheres que se formam engenheiras nas universidades de engenharia, mas na hora de, por exemplo, contratar um engenheiro de produção numa empresa, é um número muito pequeno do sexo feminino, que também é uma das formas de discriminação das mulheres e é uma das formas de injustiça social muito grande, em relação ao qual, por exemplo, o feminismo tem atuado muito frequentemente nos últimos tempos. É o que vocês chamam de uma nova configuração da divisão sexual do trabalho, me parece. Um pouco para pensar exatamente aquele processo que tudo muda, mas nada muda. Enfim. As fronteiras se deslocam, mas elas continuam existindo. Elas só se deslocam. Então, há uma mudança na divisão sexual do trabalho, mas a divisão sexual do trabalho continua existindo. E aí vou até aproveitar para um pouco aproximar ou até pedir para você comparar com o conceito do patriarcado. Será que é conciliável com a divisão sexual do trabalho ou tem vamos dizer, um sentido epistemológico diferente? Olha, eu acho que sobre patriarcado se discutiu muito, houve muitos pontos de vista, eu acho que hoje em dia a discussão não está mais tão presente. Eu lembro que no Dicionário Crítico do Feminismo, que foi traduzido pela EduNesp em 2009, há um verbete que chama Patriarcado, da Christine Delphi, ele pode ser lido, portanto, em português, onde ela coloca as várias versões, as várias definições do patriarcado. Também há autoras como a Silvia Walby que definem, propõem um novo conceito que é o patriarcado de Estado. Eu acho que tanto o Daniel quanto eu consideramos que patriarcado e capitalismo são dois aspectos que a gente pode encontrar juntas e não há necessidade de escolher entre o capitalismo ou o patriarcado. Tanto que eu acho que pode-se dizer que o patriarcado e capitalismo coexistem e elas estão imbricadas. Eu acho que também, por exemplo, a Daniela, ela num livro que saiu traduzido para o português, uma grande parte do livro que chama Lutar, Dizem Elas, que saiu em 2012 aqui na França, no Recife, editado pela SOS Corpo. Nesse Lutar, Dizem Elas, ela diz que capitalismo e patriarcado se revezam para explorar dominando e dominar explorando, para mostrar como as duas coisas são as duas relações, as relações capitalistas e as relações patriarcais estão juntas, coexistem, há uma conjunção entre elas e que ajuda a outra a se perpetuar. Então, acho que não dá para dizer que o patriarcado é um conceito à parte, que não dá para integrar com a divisão sexual do trabalho, com as teorias da divisão sexual do trabalho, mas, claro, existem teóricas do patriarcado que consideram que o patriarcado é um sistema, independentemente da divisão sexual do trabalho, etc. Mas aí são outras conceitualizações que não as nossas. Eu vou passar para uma questão mais ligada aos seus estudos mais recentes.
que tem girado em torno do trabalho do care, do cuidado. Sim. Como você chegou ao tema depois de ter pesquisado sobre as mulheres no trabalho fabril, na empresa, a globalização, o desemprego, muitas vezes na perspectiva comparativa entre o Brasil, a França e o Japão? Sim, eu acho que também sobre o cuidado, as minhas pesquisas foram pesquisas comparativas Brasil, França, Japão, na continuidade das pesquisas que eu desenvolvi desde 1980 no Japão, no Brasil e na França sobre as firmas multinacionais francesas e japonesas no Brasil. Eu acho que cheguei a esse tema no momento em que começou a se discutir a questão do cuidado na França, com muito atraso em relação à literatura anglo-saxã. Nos Estados Unidos, os estudos sobre care começaram com Carol Gilligan, e Gilligan é o livro dela, In a Different Voice, é de 1982, e na França, com muito atraso, se discutiu e se escreveu sobre care, sobre cuidado. Pode-se dizer que um livro que chama Les Soucis des Autres, o Cuidado com os Outros, que é um livro que começa a discussão sobre care na França, data de 2005, então muito depois do início desse debate na literatura americana. Tanto que é interessante que a Carol Gilligan foi logo depois traduzida para o português e começou a ser citada. Por exemplo, a Beth Lobo cita num dos artigos daquela época, dos anos 80, a Carol Gilligan, quando na França se desconheceu esse debate até 2005. Muito provavelmente porque a primeira versão que saiu do livro muito rapidamente na França foi muito atacado pelas feministas que consideraram o ponto de vista da Carol Gilligan essencialista. E há uma controvérsia sobre se o trabalho da Gilligan é ou não essencialista. E essa discussão moveu, inclusive, as autoras desse livro de 2005, que é a Patrícia Paperman e Sandra Logier, a qual se ajuntou a Pascal Molinier para formar o que hoje a gente chama da Escola Francesa dos Estudos sobre Cuidado. Eu acho que me interessei por esse tema não só porque começou a se discutir essa questão e eu vim para o Brasil começar uma pesquisa nas IUP, nas instituições de longa permanência de idosos, no fim de 2009, começo de 2010, eu acho que foram os primeiros pesquisas empíricas a partir do conceito de care que foram realizadas no Brasil. Acho que certamente o que me moveu a me interessar por esse tema foi, em parte, biográfico, isto é, o fato de que eu estava ficando velhinha, que a minha mãe estava velhinha, então esse contato biográfico direto com a velhice certamente foi uma das razões pelas quais eu me interessei como pesquisadora pelo tema. Mas, conhecendo o Brasil, a França e o Japão, sabia que nesses três países havia uma convergência, isto é, as mulheres estavam no mercado de trabalho, cada vez mais trabalhando fora e não estavam mais podendo cuidar gratuitamente em casa dos idosos, das crianças, dos doentes, psíquicos e físicos, e essa era uma primeira convergência entre os três países que me interessou, a segunda sendo o envelhecimento bastante rápido, a graus diversos, mas bastante rápido nos três países, da população de mais de 65 anos, inclusive no Brasil, embora o Japão fosse o país onde havia mais pessoas idosas e a França ficava entre o Brasil e o Japão em termos de envelhecimento e número de pessoas de mais de 65 anos. E acho que essa foi a razão pela qual me interessei pelo trabalho do cuidado. É algo bastante inevitável dentro do nosso mundo aqui. Então, um pouco nessa linha também, mas voltando para o Brasil, comparando com os países do hemisfério norte, onde a dependência do trabalho do care das mulheres imigrantes tem surgido no contexto do envelhecimento da população, no Brasil o trabalho do cuidado não é uma novidade. Ele é bem naturalizado, né, como função das mulheres negras, numa perpetuação da ordem escravocrata brasileira, tipicamente brasileira. Qual seria a atualidade do estudo do trabalho do care no Brasil, nesse caso?
Olha, eu acho que tanto no Brasil quanto na França houve uma grande imigração externa, no caso da França, e interna, no caso do Brasil, imigração no trabalho de cuidado. Nos dois casos, muitas mulheres negras, pardas, vindas, no caso da França, da África subsaariana, por exemplo, e aqui no Brasil, vindo muitos do Nordeste e do Norte, são mulheres que realmente fazem com que a gente diga que elas, de certa forma, são um paradigma, o trabalho do care, um paradigma da consubstancialidade ou da interseccionalidade, porque são mulheres pobres e porque são mulheres negras, pardas, etc. Então, eu acho que a imigração tem sido realmente o que mais ajudou a desenvolver o trabalho doméstico e de cuidados no Brasil. Deve-se dizer que no Brasil, uma característica muito importante é que as empregadas domésticas ou as trabalhadoras domésticas que não são consideradas cuidadoras, na realidade, quando a gente entrevista elas, uma em cada 4 ou 5 provavelmente vão dizer que elas cuidam do trabalho doméstico nas casas, mas também cuidam das crianças, também cuidam dos idosos na casa, isto é, sem ter o título de cuidadoras e sem ter o salário de cuidadoras, que também não é muito mais alto do que o salário das trabalhadoras domésticas, elas têm o cuidado como parte do trabalho, e além do trabalho doméstico repetitivo, né, arrumar a casa, limpar o banheiro, arrumar a louça da cozinha, etc. Então, acho que essa é um grande desafio de compreender essa imigração interna ou externa para o trabalho do cuidado. No Japão, como você sabe, Yumi, trabalho imigrante é muito pouco desenvolvido, embora haja toda uma série de políticas públicas para que hajam cuidadoras vindo de países da Ásia, porque há muito poucas cuidadoras, muito poucas enfermeiras no Japão em relação à necessidade que o país tem de desenvolver esse trabalho, porque há cada vez mais idosos. Então, apesar dessas leis, a imigração não se faz e pesquisadoras, sociólogas como Chizuko Ueno, que é uma das pesquisadoras importantes no Japão sobre o trabalho de cuidado, elas vão dizer que as mulheres mal pagas, mal remuneradas, pouco valorizadas, acabam sendo um equivalente funcional das imigrantes dos países da Europa. Então, lá são as japonesas mesmo que majoritariamente cuidam dos idosos, o que não acontece, por exemplo, na França, não na França toda, mas na França, Paris e a Île-de-France, que é a região em volta de Paris, mais de 90% são mulheres imigrantes dos países africanos, dos países do norte da África, das Antilhas, etc. E, portanto, é um trabalho que implica necessariamente em condutas racistas da parte dos beneficiários do cuidado, e esse racismo é uma coisa que tem que ser combatida e que é difícil combater nesse nível de atuação, digamos, das cuidadoras e cuidadores negros e pardos. Eu só queria dizer uma palavrinha sobre, relacionando a situação brasileira e a situação atual de pandemia em todo o mundo, e a questão da vulnerabilidade. Uma das controvérsias na França, sobretudo, entre os estudiosos do care, era de que a vulnerabilidade era alguma coisa que existia em algum momento de nossas vidas. Em algum momento das nossas vidas, nós éramos vulneráveis. E esse ponto de vista era muito combatido, inclusive, pelos políticos franceses que diziam que isso era uma maneira de querer manifestar a fragilidade, a fraqueza das pessoas, e que a gente era, ao contrário, dizer que os homens autônomos e independentes, etc., era uma questão importante e não se devia falar que todas as pessoas eram vulneráveis. Ora, com a pandemia, até o presidente Macron, presidente da França, mudou de discurso. Ele disse que éramos todos vulneráveis e tínhamos até esquecido disso. Não era esquecimento, mas ele dizia que tinham esquecido.
Ora, um homem branco, rico, na força da idade, e que vai dizer que ele é vulnerável, isso só pode ter sido suscitado pela pandemia, porque com a pandemia todos viram que o cuidado care e o cuidado terapêutico, cure, eram dois aspectos que estavam presentes para toda a humanidade, para todas as pessoas, homens e mulheres, qualquer que seja a idade, a raça, a classe social, etc. E eu acho que é interessante como a pandemia acabou com essa controvérsia sobre a vulnerabilidade, porque de repente todo mundo começou a se considerar vulnerável. Esperemos que isso seja um aprendizado a longo prazo, né? Porque muitas vezes essas experiências são esquecidas de maneira bastante rápida, mas também esperemos que seja um passo para sairmos desse mundo exacerbadamente neoliberal e realmente admitir que somos vulneráveis e que somos dependentes uns dos outros. Você tem razão de dizer que a gente deveria prestar atenção para ver se a coisa muda mesmo, porque muita coisa que ocorre hoje em dia pode ser esquecido no dia de amanhã, né? Acho que, por exemplo, a questão do trabalho doméstico, que todos dizem que os homens estão em casa, trabalhando em casa, então eles estão fazendo mais trabalho doméstico. Na realidade, as mulheres fazem ainda mais trabalho doméstico do que faziam antes, porque estão fazendo 3 refeições por dia, estão cuidando das aulas das crianças e não só da lição de casa, ensinando a eles, porque a escola primária, a escola secundária, as escolas estão fechadas. Então, tudo isso mostra que não é porque há pandemia que há uma mudança importante na divisão do trabalho doméstico entre os homens e as mulheres. E eu acho que, por exemplo, aqui na França, as enfermeiras e as ajudantes de enfermagem, inclusive com a colaboração dos médicos, estão fazendo uma série de mobilizações. Houve uma grande manifestação de dezenas de milhares de enfermeiras e auxiliares de enfermagem no dia 16 de junho, último, porque elas dizem que, por exemplo, as enfermeiras, os mais baixos salários em toda a Europa, e elas mostraram, e todos reconheceram, a sociedade, os políticos, o presidente da República reconheceram que elas faziam um trabalho preciosíssimo, essencial, etc., e elas querem que haja uma recompensa que não seja uma recompensa simbólica, porque a recompensa que está se dando hoje é puramente simbólica. Primeiro, por exemplo, medalhas que querem dar para os enfermeiras e auxiliares de enfermagem, e outra que não é simbólica, mas é material, mas que é precária, que é temporária, que é uma prima, que é um prêmio em dinheiro que vai ser dado ou está sendo dado de 1.500 euros para as pessoas que um trabalho mais direto com os pacientes de Covid nas salas de reanimação, etc., e 500 para os que trabalham em hospital, mas não têm um contato tão direto com essas pessoas, ou então que estão em lugares da França onde a doença não se desenvolveu de maneira tão importante quanto no leste da França ou na região de Paris, a região próxima de Paris, etc. Então, eu acho que é importante que haja uma revalorização salarial, que seja permanente, que equipare minimamente o salário das enfermeiras e dos auxiliares de enfermagem ao salário da mesma categoria em outros países da Europa. Eu não sei o que vai dar, porque tudo isso está em discussão. O governo disse que vai realmente fazer alguma coisa em direção favorecendo essas categorias profissionais, mas vamos ver. E claro que há os que queriam também serem remunerados mais devidamente, porque o governo admitiu que eram trabalhos essenciais, que é o trabalho dos lixeiros, o trabalho das caixas de supermercado, das farmacêuticas, o pessoal de limpeza de lugares públicos, o pessoal que ficou trabalhando durante todo o período de confinamento, porque sem eles o confinamento não seria possível.
e o governo reconheceu que esses trabalhadores tinham feito tarefas essenciais, mas acho que já vai ser difícil remunerar devidamente os trabalhadores de hospital, quanto mais essas profissões que desde sempre foram considerados inexistentes, invisibilizadas e muito mal reconhecidas. Eu acho que essa colocação que você fez sobre a pandemia foi ótima. Eu acho que é muito atual e é justamente sobre uma visibilização do trabalho do cuidado, que é importante, sim, pelo menos que passe por isso, que seja discutida a centralidade do trabalho do cuidado na sociedade. Sim. E a França, eu acompanhei a mídia, eu vi como a mídia comum, né, a grande mídia, o Le Monde, por exemplo, abordando essa visibilização, os trabalhadores, e como também a sociologia tem contribuído para compreender esse tipo de trabalho, né? É diferente e justamente uma dificuldade dos políticos entenderem essa centralidade, essa importância. Mas eu acho que tem uma distância do reconhecimento sobre o trabalho do cuidado entre a França e o Brasil muito grande ainda. Você acha? Sim, com certeza, no sentido mais amplo, né? Assim, saindo do nicho acadêmico, intelectual, a gente tem muita dificuldade de fato, valorizar, de compreender essa vulnerabilidade de cada um e a necessidade de depender dos outros. Eu acho que tem muito a ver também com o contexto político que a gente está vivendo, com certeza. Eu acho que não é nem um pouco favorável para ter esse tipo de reflexão amplamente na sociedade, infelizmente. Mas eu acho que os sociólogos deveriam participar mais desse debate, né? Por exemplo, o trabalho que você desenvolveu de pesquisa junto com a Isabel Jorge, das agentes comunitárias de saúde. Muitos especialistas no Covid atualmente têm falado que são os agentes que deveriam mais ser mobilizados para fazer o trabalho preventivo em relação ao Covid, porque elas conhecem já as famílias, já têm entrada nas famílias, tem uma relação já de confiança e que esses agentes estão espalhados em todo o Brasil, são agentes públicos, etc. E eu não tenho visto assim uma discussão sobre isso do ponto de vista dos sociólogos que trabalharam sobre esses agentes, porque não foi só você, teve gente da Poli, teve gente de muitas instituições que trabalhavam sobre os agentes naquela época. E hoje que os especialistas em pandemia têm colocado essa possibilidade deles poderem ajudar na prevenção, não tenho ouvido da parte dos sociólogos uma reflexão a respeito. É verdade, tem tido mais entre eles, né? Bom, a gente vê o quanto é importante, na verdade, todo esse olhar interseccionado, como também pensar em termos de relações sociais, que vai também cristalizando, né, as questões tanto contemporâneas, gerais, como também específicas que a gente está vivendo hoje, sob a pandemia. Então foi muito, muito interessante, muito rico, né, o debate que você trouxe aqui nesse espaço. Muito obrigada, Helena. E será que você tem mais alguma coisa para acrescentar? E a gente já pode ir finalizando. Olha, eu só queria agradecer mais uma vez ao Tiago, que organizou essa discussão, a Yumi, que elaborou as perguntas que são muito estimulantes, foram muito estimulantes e muito pertinentes, e que deu para fazer uma volta ao passado, das reflexões sobre divisão sexual do trabalho, patriarcado e capitalismo,
e todas as questões sobre o conceito mesmo de trabalho e sobre o cuidado, que é uma questão de atualidade. Eu volto a aconselhar um livro que eu e Nádia Araújo Guimarães organizamos em 2012, que foi publicado pela editora Atlas, que se chama Cuidado e Cuidadoras. E esse livro tem, além de traduções de várias especialistas em cuidado que escrevem em inglês ou em francês, também um artigo que a Yumi organizou e escreveu com a Isabel Jorge, que se chama Care e Políticas Públicas, o caso das agentes comunitárias de saúde e das agentes de proteção social. Acho que é muito pertinente para a situação atual. Também aconselharia um número de revista que acabou de sair, que está online, que pode ter acesso sem nenhum problema, que é o número último do Estudos Avançados, que é uma revista da USP, onde há um dossiê sobre cuidado, com 5 artigos sobre cuidados que remetem, sobretudo, a uma questão que nós não discutimos aqui, inclusive porque não é bem a minha área de pesquisa, que é a questão da resistência e a questão da mobilização. Vocês sabem que a FENATRAD tem feito muita campanha para que as trabalhadoras domésticas possam ter direito ao confinamento, direito a continuar a receber salário, etc. E essas lutas das mulheres, das domésticas, das cuidadoras, etc., sobre as quais nós não falamos, estão descritas em pelo menos 2 dos 5 artigos desse dossiê dos Estudos Avançados. Então, aconselharia a leitura e, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de poder participar desse podcast que vocês organizam e que foi muito bom poder participar. Obrigada. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.